você acorda, saia hoje da prisão. Levante a cabeça, tome posse das bênçãos de Deus. A minha companhia você sempre a terá. Ouça agora o que eu te digo, eis que falo com você. Ouça agora o que eu te digo, eis que eu ungi você. Ouça agora o que eu te digo, eu escolhi você. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. 2 Crônicas, capítulo 15, é o que nós vamos meditar nesse momento. A palavra do Senhor nosso Deus, que Ele colocou em meu coração, uma palavra muito abençoada. Glória a Deus. Uma palavra muito de Deus para os nossos corações. 2 Crônicas, capítulo 15, é a palavra que eu trago ao coração de vocês. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra que vai tocar o teu coração e cujo título dessa palavra que Deus me dá é: glória a Deus, que pelo poder de Deus você vai sair dessa situação que você está enfrentando. Glória a Deus. 2 Crônicas 15, versículo 1 em diante, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Quer dizer, aqui vemos uma regra, uma recíproca. O Espírito Santo falou para o rei Asa e falou para todos que estavam ali. Assim diz o Senhor, que se buscardes a ele, o achareis. Porém, se deixardes, ele vos deixará. E eu quero dizer a vocês que a misericórdia do Senhor ela é tão grande que se o Senhor Jesus Cristo fosse verdadeiramente pesar na balança os nossos erros e os nossos pecados, nem existiríamos mais. Mas a misericórdia dele é muito grande. Porém, eu quero dizer que não se tem a bênção de Deus, nem a aprovação de Deus, quando estamos distantes, quando estamos longe do caminho do Senhor. Versículo 3. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Aí alguém pode perguntar, mas Deus tinha desprovido o seu povo? Eu não vou dizer que o Senhor tinha absolutamente desprovido o seu povo de alguém que ensinasse. Mas é comumente mais aceito dizer que o povo ignorava tanto o Senhor, ignorava tanto o que ele pedia, que é como se o Senhor deixasse eles assim, vamos dizer, a mercê, ao léu, assim, porque eles não queriam nada com Deus. Mas quando, aí aqui diz, mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, o buscava e o achava. Quer dizer, quando eles estavam buscando a presença de Deus, encontravam o Senhor, é assim. E naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre os habitantes daquelas terras. Quando eu li esse versículo 5, me faz lembrar o panorama do Amazonas hoje. Como é que está o Amazonas, o Manaus? Está assim numa situação assim, que entristece e parte muito a minha alma. Não é? Muitas pessoas sem paz, muitas pessoas com a alma enlutada, muitas pessoas entristecidas. Está dizendo aqui que naquela terra, na época, no reino de Asa, havia tantas perturbações que eles procuravam a paz e não tinha. E eu quero dizer para vocês, mediante a situação a qual nós vivemos, se não for Deus na vida, se não for buscar o Senhor, muitos, mas muito mais gente já teria sido assim,
já teria perdido, vamos dizer assim, a paz e muito mais. Aí aqui diz versículo 6, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porém Deus os conturbava com todo tipo de angústia. Aqui está dizendo que não era Satanás, o diabo, que conturbava eles, não, era Deus. Os conturbava com todo tipo de angústia. Aí alguém pode dizer assim, mas Deus é amor? É. Mas ele é fogo consumidor e Deus não é bonzinho, não é amoroso? É, mas ele se ira. Mas Deus não é misericordioso? É, mas existe a justiça dele, é assim. O texto aqui diz claramente que era Deus que os conturbava com toda espécie de angústia. Portanto, sempre eu falo nas minhas lives, sempre eu digo que o coronavírus não é nada mais nem nada menos do que parte da execução do juízo do próprio Deus sobre a terra. Quem quiser aceitar, que aceite. Quem quiser se ludibriar, que assim o faça. Quem quiser dizer que foi um problema científico e culpa A, culpa B, e que é um inimigo invisível, que lá, diga o que quiser. Mas uma coisa eu digo, que nada acontece sem a vontade permissiva do próprio Deus. E eu quero dizer que vem da parte de Deus, porque as 10 pragas do Egito foi da parte de Deus também, não foi de Satanás, não. Aí aqui diz aqui, louvado seja Deus. Vou repetir o versículo 6. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam. Porque Deus os conturbava com toda a angústia. Deixe sua Bíblia aberta e sua alma também. Preste atenção uma coisa. O que fazer numa situação quando estamos assolados por uma grande angústia? Não é uma angústia simples, corriqueira, é uma grande angústia de alto teor, proporcionada por causa de várias questões em várias proporções. O que fazer quando nos afastamos de Deus? O que fazer quando estamos, vamos dizer assim, afastados há muito tempo, quando estamos angustiados? O que fazer da nossa vida quando nos encontramos assim, aparentemente sem solução, sem paz, sem esperança, sem amor, sem família, sem emprego, sem porta aberta, sem consolação para a alma, sem esperança, sem sonhar e vítima de tantas perturbações? O que fazer numa situação dessa? O que fazer se nós muitas vezes estamos sendo vitimizados de, quem sabe, guerras? Guerras de quê? Guerra pela sobrevivência, guerra para poder sobreviver, guerra para estar no emprego, guerra espiritual, guerra dentro de casa, problema em casamento, problema com filho, problema para tudo que é lado. O que fazer? O que fazer quando as emoções elas estão despedaçadas? Quando a pessoa já, como diz, está com a alma partida, afligida, angustiada. E o que fazer mesmo até quando eu entendo que o juízo de Deus, o Todo-Poderoso, está sobre mim por causa dos meus próprios pecados? O que fazer em situações assim? O que fazer mediante a isso? E o que fazer quando descobrimos que é Deus que está nos afligindo? Ou mesmo se descobrimos que estamos sendo vítimas de questões espirituais e principalmente do inimigo que fomenta, que mata, rouba e destrói. E se o nosso problema de repente é esse? O que fazer num fundo de poço desse? Como é que estava aqui o povo de Judá, o povo aqui? Eles estavam no fundo do poço. Nessas descrições que eu acabei de falar. E nós muitas vezes estamos nesse mesmo fundo de poço. Aí alguém pode dizer assim, mas a senhora acabou de dizer que a palavra é que com o poder de Deus eu saí dessa e a senhora vem narrando as catástrofes. Porque para que a gente entenda que seja qual for o teor da catástrofe, não importa. O que importa é que Deus não perdeu o controle da situação e cabe a mim e a você fazer a nossa parte se quisermos ter as bênçãos de Deus. É assim. Então o que fazer num caos desse? Que nem precisa de inferno, porque já é um. O que fazer? E o primeiro passo, eu digo que o primeiro passo de mudança depende de nós. Vamos voltar ao texto. Olha o que o texto disse aqui.
Versículo 4. Mas quando na angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, eles buscavam o Senhor e eles o achavam. Louvado seja Deus, ou seja, eles estavam buscando a Deus. Eles estavam numa busca, incessantemente. Eles estavam clamando, era de manhã, de tarde, meio-dia, de noite, de madrugada e de novo, e clamando. Aí alguém me ouve e diz assim, há tanto tempo que eu clamo pelo meu filho. Pois é, mas não clamou bastante até Deus ter resolvido sua situação. Se não resolveu é porque ainda não clamou bastante. Ah, mas há tanto tempo que eu gostaria de uma mudança na minha vida, na minha casa, na minha família. E ainda não vi, ainda não observei. Por quê? Porque se você está orando na forma certa, de conformidade com a palavra de Deus for o teu pedido, então eu quero dizer que ainda falta mais um pouquinho, que você não orou bastante, porque Deus não atuou ainda não chegou o tempo de Deus, mas vai chegar. Você vai sair dessa pelo poder de Deus. O Senhor vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a minha vida, Ele muda a vida daquele que quer. Louvado seja Deus. A mudança depende de nós. A conversão de uma alma depende de quê? Se é a conversão da minha alma, depende de quem? De mim. Se é a conversão da sua alma, depende de quem? De você? Se a conversão é para um filho, é para um marido, é para um parente, ou seja lá para quem for, depende de quê? Da pessoa. Mas se a pessoa não desperta, eu vou fazer o quê da minha vida? Eu vou orar e vou pedir, Senhor Jesus, toque no coração daquela pessoa. Toque, Senhor Jesus, se revele para ele, se revele para ela. Senhor Jesus, eu te peço, por favor. Ó Senhor, a tua palavra diz que se eu creio, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomo posse dessa palavra. Senhor, eu te peço, eu vou continuar te pedindo. Mesmo que a coisa tem dia que parece que está pior do que os outros dias. Mesmo que você não esteja vendo nenhuma luzinha no seu túnel escuro. Mesmo que parece que a coisa não tem mais jeito. É continuar orando. A mudança depende de nós. Uma busca incessante pela providência de Deus, pela verdade de Deus, pela vontade de Deus, pelo agir do próprio Deus. Aleluia! Imagina que esse povo estava em guerra, conturbado com toda espécie de angústia, não tinha paz para eles, nem para quem entrava, nem para quem saía. O inferno na terra estava grande e teve jeito para eles? Teve mudança para eles? Teve. E por que não tem para nós? Se Deus ele disse assim, eu sou o mesmo e não mudo, e por isso vós não sois consumidos. E agora? Louvado seja Deus. A mudança depende de mim. Ah, mas eu queria tanto que meu marido mudasse, meu filho mudasse, meu parente mudasse. Eu queria tanto que minha vida mudasse. Mude você, mude nós, vamos mudar nós. Louvado seja Deus, mudar para melhor, não é para pior não. Porque tem gente que passa as adversidades da vida, passa situações tão drásticas, tão duras, é verdade. Mas ao invés de melhorar para Jesus, se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa endurecida, se torna uma pessoa insensível às coisas boas e se torna uma pessoa insensível também ao Espírito Santo. É assim. Eu quero dizer que as situações duras que passamos devem ser para nós aprendermos a ser pessoas melhores para o Senhor e nos aproximarmos de Deus e não elas não nos transformarem em pessoas amargas, em pessoas desesperançosas, em pessoas incrédulas, em pessoas que ignoram o próprio Deus. Nós temos que despertar para o Senhor. 2 Crônicas 15, para quem está chegando, é o que eu estou falando nesta noite. Segunda coisa, eu quero dizer-te e afirmar mais uma vez. Deus vai te tirar dessa, pelo poder dele. Ele vai te tirar dessa situação. Mas uma coisa ele fala para mim e para você. O segundo ponto, o primeiro ponto é uma mudança dentro de você. Reavaliando suas ações, sua vida, as suas palavras, o seu ser, como você tem vivido a sua vida espiritual com Deus, como é que está? Se está agradando a Deus, se está em falho, e falha com alguma coisa. E assim é mudar para melhor, é progredir, é crescer na graça e no conhecimento, como disse o apóstolo Paulo, é crescer. O apóstolo Pedro, ele disse, melhor dizendo, crescer na graça e no conhecimento. Uma mudança para melhor depende de nós. Nem depende de Deus, nem depende do diabo, nem depende de ninguém, depende de nós.
Ah, mas minha situação não me ajuda. Você não precisa de estar sendo moldado pela sua situação, não. Você precisa se adequar à sua situação da melhor maneira possível, que louva a Deus, buscar a presença de Deus, e que se uma situação é terrível na sua vida, você dizer: Senhor, em teu nome eu te peço suporte. Glorifica o teu nome, Senhor, porque tudo acontece no mínimo pela tua vontade permissiva. Mas, Senhor, eu não aceito o inimigo destruir minha vida. Eu não aceito destruir minha família, nem minha casa, nem o que o Senhor me deu. Eu não aceito, Senhor, em nome de Jesus. Me tire dessa situação. Número 2, é necessário se esforçar. Olha o que foi dito ao povo de Judá. Versículo 7 de 2 Crônicas: esforçai-vos, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Obra de quê? O passo que você deu para a mudança tem uma recompensa. Ah, mas eu entrei na igreja, alguém me convidou, entrei, estou levando Deus seriamente e até agora a coisa não mudou. Eu digo assim a você: continue. Mas eu quero dizer que eu estou orando a Deus, eu fiz campanha, estou largando meus pecados, estou me santificando, a coisa não mudou. E Deus manda dizer: se esforce, continue. Aí alguém diz assim: mas eu estou me esforçando, mas eu estou ficando enfraquecida. Deus diz: continue. Peça força quando não tiver, peça graça quando não tiver, peça consolo quando não tiver, peça a paz de Deus quando não tiver, peça renovo na sua vida, no seu corpo, na sua fé quando não tiver, peça a Deus quando não tiver. Louvado seja Deus. Se esforce. Seja positivo, não é aquele positivismo da mente, que vem a meditação, não sei de quê, e vai o positivo. Não é esse lado, não. É ser determinado e dizer: em nome do Senhor Jesus, Ele vai me ajudar. Em nome do Senhor Jesus, eu vou vencer. Em nome do Senhor Jesus, haja o que houver, venha o que vier, mas o Senhor vai me ajudar. O Senhor tem poder de me tirar da situação. O Senhor tem poder de mudar o meu quadro. O Senhor tem poder de fazer um milagre na minha vida. Enquanto eu estou vivo, o milagre pode acontecer. Enquanto eu estou vivo, o milagre pode acontecer. Assim, se esforce. Você diz assim: mas já faz muitos anos que eu me esforço. E Deus diz assim a você: continue se esforçando. Talvez você diga assim: mas ninguém me ajuda. E Deus diz assim: se esforce, porque eu te ajudo. De repente você diz assim: eu não sei nem como fazer. Ou então diz assim: eu sei o que fazer, mas não tenho coragem. Aí Deus está dizendo: se esforce. Se esforce. Se esforce, porque Ele também provê para nós força, ânimo, graça, que é o seu favor imerecido, aquela graça que nos levanta, que nos fortalece, que tem hora que nós estamos mais abatidos do que tudo no chão, quando não vemos nenhum sinal de melhora, quando vemos que parece que o inimigo está triunfando nas coisas, quando olhamos as portas estão fechadas, ninguém nos ajuda, a porta não se abre, a vitória não chega, e abate a tristeza, e ofusca a fé, e o corpo adoece, e aquela coisa toda, e o Senhor disse: esforce, porque a minha graça é sobre você, para você vencer. Louvado seja Deus. Se esforce. Deus dizia ao povo: se esforcem, não desfaleça a mão. O que é desfalecer? Não pare. Não se esmureça a tal ponto de se esmurecer e Satanás disser assim: ah, foi vencido, foi vencida. Não esmureça, porque o seu jejum vai ter a recompensa, porque a sua oração vai ter uma recompensa, porque a sua busca vai ter uma recompensa, ou seja, vai ter uma resposta, vai ter um veredito do próprio Deus. Um dia, Ele vai mudar essa situação, um dia Ele vai responder a sua petição, um dia, mas você vai viver e vai ver a providência do Senhor na sua vida. Louvado seja Deus. E o Senhor dizia, versículo 7, esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa, que era o rei da época, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se, ele se esforçou. Ele não ficou esperando que ninguém se esforçasse por ele, não. Ele não ficou esperando que ninguém fizesse aquilo que era para ele fazer, não. Ele se esforçou, tá entendendo? Ele lutou, ele se esforçou. E o que é que ele fez em primeiro lugar? Aqui diz no versículo 8, tirou as abominações da terra de Judá
e de Benjamim, como também as cidades que tomara nas montanhas, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, ou seja, ele era rei. Então ele saiu diante de toda Judá, ele saiu fazendo uma reforma espiritual, ou seja, ele andou tirando as abominações, aquilo que era imundícia aos olhos de Deus. É o que temos que fazer em primeiro lugar se quisermos ver a glória de Deus na nossa vida. Se existe algo na nossa vida que está errado, que não agrada a Deus, que Deus já disse que é errado, que a sua palavra condena, e que se continua na nossa vida, tire-se fora. Louvado seja Deus, ele se esforçou para isso. Porque às vezes é necessário força para fazer o bem. Força para fazer o mal, o ser humano já tem em sua índole por natureza. Agora, força para fazer o bem, força para lutar contra o mal e dizer, eu não quero mais. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais que esse vício faça parte da minha vida. Eu não quero mais que o mal faça parte da minha vida. Eu não quero que esses costumes malignos façam parte da minha vida. Eu não quero. Isso é ter muita força. E eu quero dizer que se você não tem, Deus ele vai lhe dar para te tirar dessa. Mas é necessário eu e você nos esforçarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele retirou as abominações e que diz, e renovou o altar do Senhor. Alguém que me ouve nessa noite, se estiver afastado, renove a sua aliança com Deus, a sua comunhão com Deus. Você está enfraquecido na fé e você era de oração, você era de ler a palavra, você era de pregar, você era de anunciar a palavra de Deus, você parecia, louvado seja Deus, um tição aceso na mão do Senhor, mas de repente as circunstâncias da vida, as tristezas ofuscaram sua fé. Deus está dizendo, levante-se que eu vou lhe ajudar a remover as cinzas desse seu altar, da sua vida. Creia, porque nos últimos tempos será derramado o Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, o poder do Senhor, louvado seja Deus. E o Senhor outorgou a sua igreja com autoridade e com poder que vem do alto, louvado seja Deus. Asa, o rei da época, retirou as abominações e renovou o altar do Senhor. Porque não adianta querer renovar o altar do Senhor e a vida com Deus e os enganchos e as abominações continuar na vida da pessoa. Aí não vai adiantar, sabe por quê? Porque se você faz uma atitude boa e ao mesmo tempo no outro dia ou não se livra do que é mal, então você estará distorcendo aquilo de bom que está fazendo e aquilo que é mal e vai neutralizar aquilo de bom que você está fazendo. Então é necessário se esforçar. Se esforce. Você tem valor, se esforce. Você é de Deus, se esforce. Deus tem um plano com você, se esforce. Você está viva, não é por um acaso. Se esforce, assim diz o Senhor. Eu tenho o melhor para você, se esforce. Louvado seja Deus, porque eu tenho muito melhor para te dar, se esforce. Porque ainda que Satanás tenha te dado um salário para você não sair da presença dele, Deus te diz, eu tenho 10 vezes mais, 100 vezes mais para você. Diz o Senhor, se esforce para sair do que não presta, do que desagrada a Deus, se esforce, diz o Senhor. E o que mais fez Asa e o povo? Versículo 9, porque não só dependia dele, dependia do povo, mas começava por ele. Vejam bem, o povo é que precisava mudar. Quem estava sendo atormentado com o inferno na terra era o povo. Não era bem Asa, era o povo. O povo estava sem paz, o povo estava sem ouvir nada de Deus, estava tudo com a mente embotada. Era uma coisa terrível, não tinha paz nem para quem saía, nem para quem entrava. Era perturbações, Deus conturbava ele com as angústias, mas começou por onde? A reforma espiritual de Judá, pelo próprio Asa. Você diz assim, se a senhora soubesse como é a minha família, os problemas que eu estou enfrentando, olha, eu com certeza devo imaginar que sejam grandes, mas não é grande o bastante para impedir o poder do próprio Deus, do próprio Senhor, que para ele nada é impossível, Lucas 1,37. E começa por nós primeiro, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui diz mais, louvado seja Deus. Glória a Deus. Versículo 9, e ajuntou o povo de Judá, Benjamim com eles, os estrangeiros de Efraim, de Manassés, de Simeão, porque de Israel vinha ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Aleluia.
De repente você está aí e Deus colocou uma congregação para você administrar, e você diz assim, olha, parece que o povo não escuta, o povo não obedece, o povo não dá crédito. Pois é, se Asa tivesse vindo antes, falar as palavras de Deus com mazela e tudo, o povo ia continuar sem dar crédito. Mas a Bíblia diz que quando ele se esforçou, tirou as abominações e foi ali buscando ao Senhor, louvado seja Deus, e renovou a aliança com Deus, a fé, a sua credibilidade com o Senhor, a Bíblia diz que começou a se juntar todo o povo, porque começaram a ver que Deus era com ele, tá entendendo? Deus era com ele. Sabe o que é que chama a atenção? Glória a Deus, de outras pessoas. Se eu der um testemunho, se eu der uma palavra, se eu ministrar um louvor, louvado seja Deus. Se eu viver a minha vida simples, mas com Jesus, é as pessoas verem que Deus é na minha vida e na tua, louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus está nos vendo e Ele diz, eu quero ser convosco. Ele diz, aleluia, te esforça, porque eu quero ser convosco. Aleluia, se esforce, se desvincular do mal, se desvencilhar do mal, lançar o mal fora, te une a Deus e tem paz, e assim sobrevirá o bem. Como está escrito no livro de Jó, afasta o que é mal dos teus olhos, da tua tenda, da tua casa, da tua vida. Aí está escrito mais na frente, se te converteres ao Todo-Poderoso, aleluia, Ele te considerará como ouro de Ofir. Você estará orando, Deus ouvirá, você estará fazendo voto, Ele, e cumprindo, Ele vai receber. Louvado seja Deus, e diz no mesmo texto, determinando tu algum negócio, sete e afirme, a luz brilhará em teu caminho. Ou seja, Deus promete as bênçãos dele para aquele que se esforça e se apega a ele. Ah, mas eu vou à igreja 3 vezes por semana. A senhora está pensando o quê? Eu não estou pensando nada, mas uma coisa eu lhe digo, se tivesse esforçando em ir para a igreja e você ao mesmo tempo vive na vida do pecado, sabe o que Deus lhe pede e não faz, então você mesmo está neutralizando seu sacrifício, está fazendo ele de inválido, está distorcendo aquilo que você está buscando na igreja, é assim. Ah, mas a senhora não sabe, ó, meu joelho está aqui afundado, eu orei, olha, não sei aonde, eu orei, olha, lá no asfalto, eu orei, eu chorei, muito bem, louvado seja Deus, maravilha, Judas também fez isso, mas eu quero dizer que se só chegou até aí e continuou nas más práticas, então você mesmo, qualquer um invalida a coisa boa que está começando a fazer. Por isso que a Bíblia fala da tristeza segundo o mundo que opera para a morte. E a tristeza segundo o arrependimento, verdadeiro arrependimento que leva ao Senhor, que leva a vida. Qual foi a diferença entre dois personagens bíblicos? Um viveu um, outro viveu outro. Foi Judas e Pedro. Judas, quando traiu o Senhor Jesus, deixou o diabo entrar nele e aquele trem todo. Pois é, ele chorou, ele se arrependeu, ele não quis as moedas que os sacerdotes compraram a Celdama, que significa campo de sangue, com aquelas moedas, e ele não quis, mas acontece que a coisa, ele foi indo bem, mas de repente, em vez dele ir para o Senhor, ele resolve se matar. Ele resolve dar cabo dele mesmo. Por quê? Porque a tristeza dele foi um remorso que não levou para Deus, não levou para ele melhorar para o Senhor, não levou para ele caminhar para o Senhor, levou para a própria destruição dele, tá entendendo? Ao passo que Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Ah, você era um deles. Não quero conhecer esse cara, conhecer esse homem o quê? Não, você estava com ele, com Galileu. Não, eu mesmo não. Não, aí a Bíblia diz que ele praguejou, ele jurou que não conhecia o Senhor Jesus e o galo cantou. Mas teve jeito para Pedro, porque ele chorou amargamente e se arrependeu. Ou seja, o erro dele levou a uma contrição profunda, uma tristeza profunda, mas que o levou para Deus, não levou ele se matar como o outro. Então, tem uns que opera, é tocado pelo Espírito Santo, é tocado por Deus, Deus dá livramento, ouve um louvor, acha bonito, ouve uma palavra e diz, é isso mesmo, ouve uma palavra e diz, Deus está falando comigo, é isso mesmo, e chora e se quebranta, aí no outro dia está na mesma vida, está na mesma bagaceira de sempre, está fazendo o que é errado, aí a vida do mundo nunca é assim. Porque arrependimento consiste em mudança de pensamentos e atitudes, que vai além de quebrantamento.
Eu choro, eu escuto a palavra de Deus, eu vou à igreja, a senhora está pensando o quê? O que é que eu faço da minha vida? Aí Deus diz assim, você está vivendo condizente. A palavra de Deus está vivendo como Deus se agrada e queria que você vivesse, quer que eu viva e que todos vivam. Está do mesmo jeito, como é que é a coisa? Você busca Deus quando precisa ou está agradecida a Ele por todas as coisas? E agora? Deus vai te tirar dessa situação pelo poder dele, mas é necessário nós fazermos a nossa parte. Judá fez a parte deles, Asa fez a parte deles. Olha que mais. Versículo 10, se ajuntarem em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reino de Asa, ou seja, no 10º ano do reinado de Asa, no 3º mês se juntou todo mundo de bolo, mas não se juntou para fazer coisa errada, não se juntou para culpar ninguém, não se juntaram assim para fazer orgia, sabe? Não se juntaram para abominações, não se juntaram para fazer coisa pior, não. Eles se juntaram para falar com Deus, para pedir a misericórdia de Deus, é assim. Versículo 11, no mesmo dia que eles se juntaram, glória a Deus, eles ofereceram sacrifício ao Senhor. Do despojo trouxeram 600 bois, 6.000 ovelhas. Ou seja, naquela época o Senhor permitia sacrifício de animais pelos propósitos dele, louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer é que ofereceram a Deus um sacrifício que o Senhor aceitou. Versículo 12, e entraram no concerto de buscarem ao Senhor Deus de seus pais, com todo o coração e com toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel seria morto, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher, e juraram em alta voz, com júbilo e trombeta, e com buzina e com alegria, eles assim juraram. Eu estou buscando a Deus, eu me ajoelhei lá não sei aonde. Eu chorei tanto. Deus tocou meu coração, meu Deus, que coisa terrível. E louvado seja Deus. Aí eu te pergunto, e a sua vida, você melhorou ela, consertou ela, se ajustou com Deus, acertou as contas com Deus, largou o que não era seu, largou o mal para lá, se desvencilhou do pecado, quebrou a aliança com a criatura que eu falo, com os demônios? O que é que você fez da sua vida para melhorar a sua vida? Ou você só chorou? Aquela busca apaixonada por Jesus, como fala, aquele amor, aquele apego, aquela coisa linda, sentimental, só na hora, e então, e depois? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Precisamos nos esforçar para o Senhor. E às vezes é necessário mudanças drásticas. Mas não é drástica para o mal, não. É drástica para o bem. Porque às vezes contraria a nossa vontade. Porque às vezes contraria o ego. Porque às vezes contraria uma coisa que a carne gosta, sabe? Porque às vezes contraria, muitas vezes, pensamentos, ideologias, contraria às vezes a maneira de viver que as pessoas estão vivendo. Mas se é por Deus e se está na palavra de Deus, aí cabe a cada um, ou faz ou não, ou quer ou não quer, ou é ou não é. É assim, louvado seja Deus. Aí é que o povo se uniu. Eles ofereceram sacrifício, ofereceram. Não foi só aquela penitência, no outro dia estava virado no cão, fazendo o que não devia, não. Eles ali buscaram ao Senhor, fizeram concerto e juraram que aquele do povo deles, qualquer um que não buscasse ao Senhor, podia ser menino, podia ser mulher, podia ser homem, podia ser Caifás, se não buscasse o Deus de Israel e fosse fazer o que era errado, era morto. Então eles estavam falando sério aqui, naquela época, naquele momento. Eles estavam fazendo séria coisa. Versículo 15. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque em todo o seu coração, de todo o coração, juraram e com toda a vontade buscaram e o acharam. E o Senhor lhe deu repouso em redor. Louvado seja Deus. Consertar a nossa vida diante de Deus é o que precisamos. Mas eu tenho uma pendência no casamento. Resolva. Mas eu tenho uma pendência com alguém, eu não falo com fulano nesse canto. Resolva! Mas eu tenho uma pendência, eu sei que eu não estou agindo certo. Resolva!
Ah, mas eu sei que isso está errado na minha vida, mas eu não consigo me largar. Resolva! Se quiser a bênção de Deus, resolva. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele abençoa todo aquele que se esforça. Não há problema que o Senhor não resolva. Não é pecado que Ele não perdoe, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas pecados humanos... Ah, mas fulano assassinou, matou. Pois é, mas o assassino, se veio para o Senhor Jesus, deixou de ser assassino e se arrependeu, é perdoado. Louvado seja Deus. Então, o que é que precisa mais? Glória a Deus. Deus vai agir na sua causa, na minha. Ele vai nos tirar dessa. Mas é necessário nós buscarmos a Ele. É necessário deixarmos o mal e deixar o poder dele fluir e fazermos mudanças drásticas para melhor. No bom sentido da palavra, não mudanças drásticas por ruim, mas por bem, porque, como eu já disse, contraria e às vezes se choca com o nosso ego, com a nossa carne. Então, depende de nós, o primeiro passo é, mas se fosse o marido, se minha mulher mudasse, se meu filho mudasse, se o Brasil mudasse, se a situação final... não é nada de ninguém, não, é nós, tá entendendo? É você mudar, é assim, é a coisa, é nós. Aí você diz assim, mas não tem nada a ver comigo. Você que acha que não tem nada a ver, e Deus é que sabe o que tem a ver e o que não tem. Tá entendendo? A mudança depende de nós, Asa. Não era a Asa que estava prevaricando, não, mas a mudança no país dele chegou através dele. Porque ele foi removendo o que não prestava da sua cidade, do seu país, e foi consertando o altar do Senhor, foi pedir misericórdia a Deus, a ponto que o povo começou a se juntar e dizer, Deus está com ele, Deus está com ele. Se Deus está com ele, ninguém pode ir contra ele, vamos atrás dele, porque ele tem algo de Deus para falar. Ele virou homem de Deus, é assim, tá entendendo a coisa? Então, se quer mudança na sua vida, comece você, comece eu. Tem nada a ver comigo, você que vai saber se não tem ou não. Ah, mas eu não pequei, mas eu quero dizer que você pode ser um reformador. Um reformador de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um exemplo para a sua família, para que façam com você igual fizeram com Asa. Deus está na vida dele, Deus está na vida dela. Olha como a vida dele mudou, a vida dela mudou. Eu vou saber o que aconteceu, eu vou para a igreja mais ela, eu vou seguir o exemplo dele e dela, porque eu estou vendo que Deus está na vida dele, eu vou descobrir o que é isso, o que ele fez, o que ela fez, está entendendo? Louvado seja Deus. Influenciar para o mal, a natureza humana já tem índole para isso. Agora, influenciar para o bem, no bom sentido, aí é que é necessário viver, é necessário coragem e é necessário, acima de tudo, a graça de Deus. Então, o que fazer? Louvado seja Deus, é nós darmos o primeiro passo, nos esforçarmos, glória a Deus, consertar a nossa vida diante de Deus, perpetuar esse princípio na nossa vida. É que eu sou cristão tantos anos de tal igreja. Muito bem, eu quero saber se está andando em novidade de vida. É assim, se está evangelizando, se está ganhando pessoas para Jesus, se alguém da família já chegou para o Senhor. É isso que eu quero saber. E acima de tudo é o que Deus quer saber. É assim. Consertar a nossa vida, melhorar ela para o Senhor, sermos pessoas melhores a cada dia. Não é melhor nos feitos, é melhor no interior, tá entendendo? Não é melhor no espaço sideral. Eu posso, eu faço, o mundo é meu, eu tenho isso, eu tenho empresa, eu tenho dinheiro, eu tenho aquilo, eu tenho carne. Não é nessa aí não é nesse lado não, é o interior, tá entendendo? Eu mentia, mas não minto mais. Eu era terrível, mas eu não sou mais. Eu matava, mas não mato mais. Eu roubava, não roubo mais. É assim, é o interior que agrada a Deus, o interior, para começar. O corpo tem que estar limpo primeiro por dentro, para depois refletir fora. É assim. Consertar a vida diante de Deus, perpetuar esse princípio. Eu estou bem com Deus, estou na igreja, glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença de Deus, louvado seja Deus. Aí Deus diz, continue. Aí Deus diz, olha, está de pé, muito bem, mas preste atenção para não cair. E não fica soberbo porque tu está de pé, não, mas tão somente teme a Deus, tá entendendo? Te lembra da coisa, te lembra. É assim que Deus fala comigo todos os dias. E fala com todos. E buscar o Senhor com todo o coração.
Ah, mas a senhora não sabe. Eu estou fazendo jejum em campanha. Eu coloquei o meu joelho na calçada, perto da loja, não sei de onde. E eu digo, muito bem, maravilha. Primeiro passo, só que ainda tem mais. Louvado seja Deus. E se desvencilhou dos pecados, se consertou com o Senhor Jesus, reconheceu que Ele é Deus, está adorando a Ele, está aí na casa dEle, está lendo a palavra dEle, pelo menos, deixou os enganchos da vida. Como é que está a vida? Sim, eu estou fazendo. Muito bem, louvado seja Deus. Continue. Mas Deus ainda não agiu na minha vida. E agora o que é que eu faço? Espere até Deus agir ao seu favor e ao meu favor. Mas continua fazendo a coisa certa, mesmo que Ele não esteja fazendo nada aparentemente, sabe? Mesmo que aos seus olhos você não esteja vendo nada. Ah, será que Deus não está fazendo nada? E quem disse que cabe à criatura indagar o Criador? E quem disse que cabe à criatura dizer ao oleiro o vaso e dizer ao oleiro, tu deve fazer assim ou assado? E a nossa função é o quê? É procurar agradar o Criador que nos fez, porque a Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versículo 10, está escrito, somos feitura dele, feitos por ele, criados para boas obras, é assim. Ah, mas fulano tá perdido, a senhora não sabe. Ah, meu Deus, está cada dia mais terrível, na vida terrível. Deus não fez ninguém para se perder. As pessoas se perdem porque elas querem. Deus não fez as pessoas para se perderem. Deus não fez as pessoas e não fez o inferno para as pessoas. Mas acontece que as pessoas é que querem. É assim. Porque o Senhor deu uma coisa ao ser humano chamada livre-arbítrio. A partir de Adão e Eva, o Senhor estabeleceu para eles um mandamento, um só, e eles quebraram, e eles desfizeram. Eles eram inocentes, era do pecado, mas eles sabiam que estava errado, o que estava fazendo, porque Deus disse a eles, olha, do fruto de todas as árvores do jardim vocês comem, aquela ali não, aquela ali vocês não comem. E eles foram direitinho para aquela. Primeiro Eva, depois induziu Adão, e que Eva foi induzida pela serpente, e assim tudo teve sua sentença de culpa. Então, o que eu quero dizer é, Deus vai nos tirar dessa situação, seja qual for, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai lhe tirar dessa situação ruim. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai operar um milagre na sua vida, mas é necessário você se esforçar e perseverar até que o céu se abra e a vitória e a resposta de Deus chegue para você. É assim. Glória a Deus. Louvado seja Deus, não desista. A coisa tá séria, não desista. Ah, mas a coisa tá preta mesmo, tá um inferno, tá grande. Pois é, não desista. Ah, mas olha, meu parente tá entubado lá, tá no cio, tá respirando. Não desista. Ah, mas o médico disse que não tem mais jeito. Fulano ciclano disse que não tem mais jeito. Pode até não ter mais jeito, humanamente falando, mas para Deus tem jeito. Aleluia, porque profeta nenhum é Deus. Porque a palavra humana, louvado seja Deus, tem a de Deus acima. Até o diabo, louvado seja Deus, é subjugado ao próprio Senhor, porque o Senhor é que é o Criador e o diabo é criatura. Aí tem gente que diz, eu vou não sei aonde, eu já recebi banho de arruda, banho de água, banho disso e banho daquilo, e a incenso, lá, e lá vai. E a criatura se revelou e disse que é poderosa, e assombra e assusta e ameaça, pois é, criatura. Eu estou falando do Criador, do Deus vivo todo-poderoso. Ele. Então observem bem, o mundo inteiro, não é só o Brasil, o mundo inteiro está sendo assolado pelo coronavírus. Aí vem da onde? Do diabo? Não, é de Deus, é a mão de Deus, é o juízo de Deus, igual as 10 pragas do Egito. Ah, mas ninguém acha cura. Pois é, porque quando Deus não quer que ache cura, não acha mesmo não. Mas tem gente viva, porque a misericórdia dele e aqueles que ele quer que viva, vive mesmo, é assim. É a misericórdia dele. Nada de mérito humano, nenhum, nada. É o Senhor que nos sustenta. Por isso, para encerrar, eu lhe digo, a sua causa, louvado seja Deus, tem jeito. Ah, mas meu marido já se divorciou de mim. Pois é, mas tem jeito. Ele se divorciou? É.
Mas casou com outra, não. Tem jeito. Ah, mas meu filho, ele tá afundado nas drogas, tá preso, tá não sei aonde. Tem jeito. Ah, mas a minha vida, a senhora não sabe, eu tô com uma doença incurável no corpo. Tem jeito! Porque quem dá jeito é o Criador. Agora resta saber se a criatura, que somos nós, nos aproximamos em espírito e em verdade e em interesse de coração ou não. Ah, estou me aproximando de Deus para Ele me dar vitória, Muito bem, agora não se aproxime só por interesse, não. Se aproxime em adorar Ele e sabendo e se preparando na estrutura que Ele pode fazer. E Ele pode não fazer como a gente quer. É assim, porque tem a vontade de Deus. Mas sabendo que Ele tem o melhor, Ele tem para nos dar. Para fazer na nossa vida. Então eu encerro dizendo, pelo poder de Deus, Ele vai te tirar dessa. Em nome do Senhor Jesus. Pelo poder de Deus, a tua vida vai mudar. Agora cabe abraçar a vontade de Deus e seguir, ou cabe viver segundo o que deseja viver. Cada um faz a sua escolha. Então pensem, vamos orar por Manaus, pelo Brasil, porque com Manaus está acontecendo parecido como eu li aqui, 2 Crônicas 15. Mas há jeito. E qual é o jeito? É o povo temer e buscar o Senhor. É assim. Então vamos buscar o Senhor nós. Se você tem algum parente amazonense, diga a ele, buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocar a ele enquanto está perto. Porque eu estou falando do Criador, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e não a criatura. Criatura espiritual e criatura humana, seja quem for, é impotente quando a mão do Todo-Poderoso castiga e fustiga. É assim. Mas tem uma coisa que abranda o coração do Senhor, que a misericórdia dele faz triunfar sobre o juízo e que ele pode suprimir sentenças. É quando nos aproximamos dele em espírito e em verdade e quando mudamos drasticamente para melhor os nossos caminhos e as nossas ações. Deus os abençoe, oreis por mim. Eu estou orando por cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Orem por mim. Orem por minha casa, meu marido, minha mãe, meus pais. E peço a vocês que se estão assistindo a primeira vez, se inscrevam no meu canal Melry Macedo, pregando a palavra de Deus no canal YouTube. Se inscreva, deixe seu like, seu comentário nesse vídeo. Se essa palavra edificou a sua vida, se acha que serve para alguém, compartilhe. Deus abençoe a todos que estão entrando. O irmão Deus Demilson, que é sobrinho do meu esposo, pastor Matos, Deus o abençoe. Deus abençoe a sua esposa, a irmã Claudinha. Deus abençoe a Maria Lima, a irmã Lúcia Cartacho. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos poderosamente. Por favor, peço, se inscrevam no meu canal, Melry Macedo pregando a palavra de Deus. E em breve, para a glória do Senhor, eu vou estar mostrando a vocês o meu novo CD que o Senhor me concedeu. Louvei, gravei novamente pela misericórdia do Senhor e bondade do Senhor e sua vontade. Glória a Deus. E vou ter CDs disponíveis para quem quiser, quando eu fizer, assim possa querer adquirir depois. Então que Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa live com quem precisa. Louvado seja Deus, com quem você vê que precisa ouvir essa palavra. Deus abençoe a todos e mais uma vez eu digo, Deus vai te tirar dessa. Pelo poder dele, ele vai te tirar dessa para uma vida, uma situação melhor. Deus abençoe a todos. Amém.